Então, turminha, eu vou falar hoje, ó, sobre chassi, geometria de chassi. Eu vou conforme as ideias vão aparecendo na cabeça, eu vou falando, porque é muita informação, então eu vou começando e a coisa vai deslanchando, tá bom? O chassi, qual que é a regra básica do chassi? A geometria de um chassi é a geometria básica. Um chassi é a geometria básica. Desde um carrinho de rolemã até um carro de Fórmula 1, é a geometria básica. Tô falando só do alinhamento das longarinas e dos eixos, né? É lógico, daí tem as rodas, tem cambagem, convergência, tem várias coisas. No caso da suspensão, eu não vou falar de suspensão, eu vou falar de alinhamento de chassi. Por que 90 graus? Porque, ó, vamos supor, esse caminhão, por exemplo, esse caminhão já veio com um chassi moderno de um caminhão novo que eu vou colocar nesse caminhãozinho aqui. Então a única coisa que eu precisei conferir é ver se não tinha nada torto, se tinha alguma referência dizendo para mim que esse chassi estava torto, que o caminhão foi acidentado. E não, está perfeito, o chassi está perfeito. Todos os arrebites, todos esses arrebites estão perfeitos, porque geralmente quando um caminhão bate, você vê deformação nessas peças, entendeu? Então como isso aqui está impecável, eu sei que esse chassi está perfeito. Só que eu tenho como conferir também o alinhamento disso aqui. Como é que eu confiro? Eu confiro assim, ó. Eu confiro as longarinas, eu confiro a distância de longarina a longarina, no chassi inteirinho eu venho medindo, aqui ó, a distância, né? Por exemplo assim, ó. Eu venho medindo assim, eu vou lá de ponta a ponta. A parte traseira desse chassi, até aqui, ele é inteirinho numa medida só, até aqui, ó. Depois ele fecha. Ele fecha por causa do quadro aqui da suspensão. E depois ele abre. Então, ó, o que eu faço? Eu venho medindo, ó. Eu venho medindo aqui. Então eu pego lá de trás e venho até aqui, onde ele é um alinhamento só. Venho medindo tudo. Se ele tiver impecável todas essas medidas, é porque as longarinas estão retas, não estão tortas. Depois o que eu faço? Eu meço aqui, ó, em X. Eu pego da ponta desse eixo na ponta desse eixo. Meço aqui. Deu uma medida X. Confiro aqui. Tem que bater a mesma medida. Impecável. Aí eu sei que esses dois eixos estão certos. Por que eu falei 90 graus no começo do vídeo? Porque 90 graus é a regra básica de um chassi. Ó, 90 graus é a regra básica. Esse eixo tem que estar 90 graus em relação às longarinas, dianteiro e traseiro. O triciclo, por exemplo, ó. Vamos dizer que isso aqui é um triciclo. É um triciclo agora, ó. Então eu tenho que ter minha roda dianteira aqui, impecável aqui, nessa linha central, impecável nessa linha central. Esse eixo tem que estar dividido no meio, certinho, no meio certinho. E aqui 90 graus. Pronto, tá alinhado o meu triciclo, entendeu? Então a regra básica é o 90 graus, sempre é 90 graus. É lógico, tem raras exceções. Por exemplo, o carro de Fórmula Indy, que a maioria das corridas de Fórmula Indy não é um circuito oval? É um circuito oval. O que acontece com um carro andando num circuito oval? Ele está sempre virando de um lado só. Está sempre fazendo a curva de um lado só. Existem raras exceções de você de repente você desalinhar um pouco esse eixo, favorecendo a curva, porque ele está fazendo a curva sempre de um lado só. É lógico, se ele tivesse uma curva para cá e depois outra para lá, não ia dar certo. Isso aqui teria que ser impecável mesmo no alinhamento, porque senão você vai favorecer um lado da curva e vai desfavorecer o outro. São raras exceções de desalinhar isso aqui. Raras exceções. E lógico, tem muito equipamento agrícola que você tem um recurso de desalinhar isso aqui. De desalinhar a cambagem de roda. Para favorecer isso, eu estou falando no trabalho na terra, para você pegar mais aderência na terra. Então, que nem aquela patrol mesmo que tem aquela pazona que vai fazendo o alinhamento da estrada. Ela tomba as rodas dianteiras. Por que ela tomba? Porque ela agarra mais aqui, ó. Quando aquela pata deslizando aqui, ó, o que acontece? Ela sempre desliza jogando a terra de um lado. Então o que acontece? Ela quer puxar o trator para lá. Aí o que ele faz? Ele tomba essas rodas para cá. Aí ele agarra aqui. Entendeu? Eu tô falando um monte de coisa, mas tudo serve para o assunto que eu tô falando aqui. Então,
O chassi, né, já falei da raras exceções disso daqui, alinhamento de chassi. Regra básica, 90 graus. Uma moto, por exemplo, a moto não tem 90 graus. Nesse alinhamento não tem 90 graus, só uma linha reta. A moto é uma linha reta. A moto é sempre uma linha reta. É lógico, se você desalinhar as duas rodas, você vai andar, tipo numa estrada de terra, você vai ver 2 riscos no chão. Porque a moto está com o chassi desalinhado. Mostra aqui, fio. Então, por exemplo, aqui a moto. Você vai alinhar um chassi de uma moto, o que você tem que fazer? Você tem que ter uma linha impecável entre as duas rodas. Uma linha impecável. E aqui, ó, o prumo aqui. Quando você vai alinhar uma moto, você tem que ter uma base bem reta. E também vale falar disso aqui também, 90 graus. Roda traseira, roda dianteira. 90 graus, tem que estar impecável isso daí. Senão sua moto vai ficar desalinhada. Se você estiver andando numa ladeira, tirar a mão do guidão, ela vai puxar para um lado. Ela não pode puxar, ela tem que andar reto. Só que a moto tem outro problema também. Você vai fazer um chassi de uma moto, quase sempre o pneu traseiro é mais largo do que o dianteiro. Então você tem que ter essa compensação. Você vai alinhar uma moto, por exemplo, você tem um pneu traseiro gigantesco aqui e um pneuzinho fininho aqui. Então tem que ter essa linha central. Essa linha central tem que existir, porque é essa linha central que comanda o chassi da moto. O pneu, mesma coisa do chassi de um veículo. A mesma coisa que sobrar para cá, tem que sobrar para cá. Isso aqui tem que estar no centro. No centro do pneu, 90 graus. O canote, o garfo, 90 graus. Aqui em relação à base, 90 graus. E esse alinhamento central perfeito. Tem várias técnicas para alinhar isso aqui. O dia que aparecer um chassi de uma moto para fabricar, alguma coisa assim, aí eu explico passo a passo que é mais fácil para entender. Isso aqui é só uma explicação grosseira sobre alinhamento de chassi. Então, turminha, continuando falando de chassi, esse chassi, o dono desse caminhão, ele quer um chassi mais longo. Só que não vai ser eu que vou emendar isso aqui. Tem uma empresa aqui numa cidade vizinha que é especializada nisso aí, e daí o cara já emenda e já traz, e já vem com os 2 cardãs prontos. Porque isso aqui não pode ser um cardan só, tem que ser 2 cardãs, porque tem que ter um rolamento no meio separando os 2 cardãs, na articulação ali. Se você fizer um cardan só, é acidente na certa. Tem que ser dividido em 2 cardãs. O que acontece aqui no caso? Ele vai fazer esse alinhamento, ele tem que saber o que, por exemplo? Chassi você tem que saber entre-eixo. O que é entre-eixo? Entre-eixo é o centro desse eixo, é a medida. O entre-eixo é a medida do centro desse eixo até o centro desse eixo, né? Dianteiro e traseiro. Então você vai descobrir o entre-eixo. A gente monta a cabine aqui, aí ele vai falar: não, eu quero uma carroceria de, sei lá, 6 metros. Quero uma carroceria de 6 metros. Então a gente vai descobrir que entre-eixo tem que ser, porque esse eixo tem que ser um lugar determinado certinho embaixo dessa carroceria. Entendeu? Isso aqui não pode ficar ou aqui, ou muito traseiro, aqui não pode. Então ela vai descobrir esse entre-eixo. Então a gente tem um entre-eixo de, um exemplo, 4 metros. Só que eu quero pôr uma carroceria de 5 metros. Então a gente vai descobrir a carroceria original era X e a carroceria que eu estou alongando Y, um exemplo. Então a gente vai fazer 4 metros de entre-eixo, a gente precisa de 5 metros de entre-eixo. A gente aumenta 1 metro aqui. Faz aquelas emendas, tem vários modelos de emenda, né, no chassi, né? Tem vários modelos, né, de emenda, que daí eles vão ver aonde é o lugar melhor para fazer essa emenda e alongar esse entre-eixo. Alongou esse entre-eixo, daí eu coloco essa gabina definitiva já com motor, câmbio, tudo certinho aqui dentro, né? A coluna de direção, os pedal, né? Freio, embreagem, acelerador, tudo certinho aqui. Mas voltando a falar de chassi, então, turminha, só para finalizar, então você vai fazer um projeto de um caminhão, um carro, tudo que é 4 rodas, o que você vai ter que fazer? É lógico, o carro, por exemplo, o carro é monobloco. O monobloco é um sistema que ele já é as longarinas fixadas na carroceria, não é chassi separado da carroceria. Ele é monobloco, é uma peça só rígida, uma peça só, que você vai colocando os componentes da suspensão
na carroceria do carro, que está tudo ali, as longarinas, tudo ali. Chassi de chassi que eu estou falando. Então, se eu tirar essa gabina daqui, eu vou ter um chassi. Então, chassi, o carro, você vai fazer um carro, você tem as peças que você vai usar, você tem a sua suspensão dianteira, o seu eixo diferencial, né, motor, câmbio. Então você vai descobrir a largura do seu chassi, né, para você pôr esses equipamentos no lugar. Por exemplo, o caminhão. O caminhão você fecha de mola. Então você tem que respeitar essa largura aqui, ó. Quando você for fabricar suas longarinas, você tem que respeitar essa largura, porque você vai ter a fixação do seu feixe de mola. Tá tudo preparado aqui já. É lógico, você pode modificar tudo isso daqui. Você pode mudar para lá, para dentro, para fora. Você pode pôr bolsa de ar, você pode rebaixar. Você pode fazer um chassi que faz esse movimento, né, a viga do chassi subindo e descendo, para você colocar uma bolsa de ar, para você fazer esse caminhão encostar no chão. Tem um monte de maneira de fazer, mas eu estou só falando de alinhamento de chassi. Então é a regra básica que eu falei. Você vai definir a largura das suas longarinas, o comprimento das suas longarinas, o entre-eixo, né? O entre-eixo e alinhamento, que eu falei no começo, 90 graus. 90 graus. Você já viu o seu entre-eixo, você já viu a distância das suas longarinas, se vai rebaixar ou não, que suspensão dianteira vai ter, que suspensão traseira vai ter. E é isso aí, regra básica. Medida em X, né? Medida em X, distância da longarina, distância de entre-eixo. Triciclo a mesma coisa. Triciclo a mesma coisa. Você vai ter, só que o triciclo você vai ter que ter um garfo dianteiro, que nem moto. Ó, garfo dianteiro. Então, primeira coisa para você fazer um alinhamento do triciclo, você tem que ter esse garfo. Você não vai conseguir alinhar isso daqui só se você tiver um gabarito especial para você conseguir fazer um chassi sem ter o garfo. Mas primordial é ter o garfo. Primeira coisa, fabricou um garfo. Vamos começar a fazer esse chassi. Você vai deixar esse garfo impecável, em pé, impecável, 90 graus em relação à sua base. Perfeito. Depois você vai sair com os seus tubos aqui. Numa linha reta central, você vai ter uma linha reta central aqui. Uma linha reta central aqui. Você dividir o seu chassi, porque você tem uma roda dianteira, duas rodas traseiras. Então você vai pegar lá do eixo do canote uma linha central e dividir isso aqui. Esse chassi tem que ficar impecável, os dois lados, a mesma medida. Então, triciclo é assim. E a moto, que nem eu falei, é uma linha central, 90 graus em pé, em relação à sua base, 90 graus. Então é isso aí, turminha, ó. Eu acho que deu para entender mais ou menos. É lógico, a hora que aparecer um projeto legal que eu começar a fazer do zero, eu vou explicar direitinho, passo a passo. Qualquer hora vai aparecer um projeto desse para mim fazer. Tipo, eu vou catar as peças tudo no chão e vou levantar desde o começo, que é aí que vai ser legal eu explicar. Isso aqui é só uma explicação básica. Tem muita gente aí querendo fazer um projetinho, não tem muita noção. Então isso aqui já vai ajudar, entendeu? E lógico, isso aqui não é um brinquedo, não é uma brincadeira isso daqui. Você tem que ter muita noção de solda, de reforço, que material que vai ser usado. Você tem que ter muita noção disso daí. Porque já aconteceu o acidente até de a pessoa morrer, de rachar um triciclo no meio. E até um cara que era conhecido meu, o triciclo dele rachou no meio, ele não fez direito, entendeu? Então isso aqui não é brinquedo. Você tem que ter muita informação técnica, muita base de estrutura, solda, que tubo que vai ser usado, tudo isso aí. Outra coisa, você vai fazer o seu veículo, depois você vai ter que levar para fazer um laudo técnico nesses departamentos aí de engenharia, em metro. Se você fizer mal feito, não vai passar, você só vai perder tempo, gastar dinheiro, entendeu? Então tem que ser impecável, tem que ter bastante conhecimento técnico para você fazer, entendeu? E pesquisar bastante, a internet está aí para isso mesmo, pesquisar bastante e você pode fazer seu triciclo. Existe lei para isso. Hoje em dia está mais difícil, porque eles restringem muito, mas consegue fazer. Tá bom então, turminha? Então uma explicação aí. Quem tiver alguma dúvida, põe nos comentários lá. Eu posso fazer um outro vídeo também. Eu posso ler todas essas dúvidas e fazer um outro vídeo também relacionado às dúvidas das pessoas.
Tá bom, turminha? Então é isso aí, ó. Quem gostou dá um like aí, se inscreve no canal e beleza, valeu!